Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Agora eu quero voltar e retomar aquela série de comentários sobre livros que eu acho relevante, assim, né? Saindo um pouco do mundo da literatura e da filosofia, né? Embora esse livro que eu vou falar hoje ele tenha muito de filosofia, né? Nele também, né? Mas fugindo um pouco desse campo que eu andei explorando até uns tempo atrás e retomando uma uma das vertentes, né, e até a forma de interpretação das humanas que sempre me agradou muito, né? Que é a própria ciência, né? Claro que estou me referindo às ciências humanas, mas quando a gente faz esse julgamento de ciência, já dá uma conotação diferente do que alguns gostariam de chamar de campo do conhecimento, como sempre tentando negar a palavra ciência. Né? O meu professor de filosofia falava que o nosso curso era um campo do conhecimento, ele se recusava a falar ciências humanas. Né? E então eu queria falar de um autor, né, que eu não cheguei a estudar muito ele no meu curso, mas através até da minha esposa, da faculdade dela e tudo mais, ela me introduziu a esse autor e eu fui pesquisar mais ele, né, um pouco mais sobre ele, e eu achei muito interessante, porque embora ele seja já de certa forma, não digo ultrapassado, né, porque ele escreve no contexto dos anos 60, mas ele é muito mais recente do que aqueles positivistas, vamos dizer assim, ou até mesmo materialistas, né, ou marxistas do século XIX. Ele é mais atual, no meu entender, até pelo contexto que ele escreve o livro, né, naquela revolução científica do relativismo e tudo mais, do que esses autores pré-Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, pelo menos, né? Que é o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn escreveu esse livro aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro lançado por essa coleção Debates, muito boa da editora Perspectiva, né? Essa editora ela tem títulos muito bons, do Humberto Eco, eu tenho o dos Newers aqui, do Evans Pritchard, vários livros interessantes dessa coleção, né? Para quem é amante das humanas mesmo, é indispensável você ter pelo menos os títulos principais dessa coleção, né? E nesse livro ele vai falar justamente do que ele chama de estrutura da ciência, né? Que fica aquela discussão se ela é mutável ou imutável, né? A lei da gravidade do Newton, ela era considerada uma máxima, né? Não que ela não exista, né? É lógico, não tem como você negá-la. Mas a teoria quântica, né, da física quântica, principalmente com o relativismo a partir do Einstein e tudo mais, ele mudou os paradigmas. E o Thomas Kuhn ele vai falar muito dessa questão dos paradigmas, né? Ele é até conhecido por aquela famosa máxima, né? A mudança de paradigma e tudo mais. Então o livro inteiro basicamente vai se basear nisso, né? Ele começa no livro aqui, por exemplo, falando do contexto que levou ele a escrever esse livro. Em 1962, né? O mundo vivia a plena Guerra Fria, né? E nessa Guerra Fria você tinha a disputa da corrida armamentista e principalmente atômica, né? A crise dos mísseis em Cuba, por exemplo, a ameaça de uma guerra atômica, o Bob Dylan fazendo aquela música, acho que é Black Rain, né? Chuva Negra, né? Porque a gente sabe que o experimento da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki se teve uma chuva ácida, uma chuva negra radioativa, que as pessoas com sede beberam aquela água e morreram, né? Que era uma água contaminada, né? E aí se fala muito em inverno nuclear, toda essa discussão que até entrou para a literatura, até para o imaginário popular, né? E ele fala que quando ele estava na escola ele tinha treinamentos da sirene tocava, né? E ele tinha que correr, entrar num abrigo, tinha que se abrigar, né? Por conta de uma ameaça de uma guerra nuclear e tudo. Que tudo isso veio, de certa forma, a desaparecer depois do fim da Guerra Fria, né? A conquista do átomo realmente foi a última grande revolução científica, a meu ver, né? Talvez a tecnologia, talvez a revolução digital ela foi realmente maior. Não sei dizer.
Mas uma das últimas grandes conquistas científicas foi realmente o átomo, né? Descobrir o átomo, a forma como operam as partículas do átomo, né? E, e hoje a gente fala muito em biotecnologia, né? É uma espécie de imbricamento da questão tecnológica, informativa, né? De informática, que vem da questão da informação, com nós mesmos. E como a questão até da gente ser alterado até pelos algoritmos. É uma espécie de. Não avançamos ainda para tal ponto, mas é uma espécie de imbricação de nós mesmos, do nosso interior, com a realidade virtual, né? Eu vejo um pouco de medo, eu fico um pouco de medo, até um pouco de receio com essa ideia de metaverso e tudo isso que é discutido hoje em dia, né? Eu tenho uma certa resistência a aderir a esse novo tipo de realidade, né? Bom, mas sempre que tem uma grande nova inovação, se tem essa resistência também. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar desse livro aqui, porque nesse livro ele vai falar justamente de uma coisa chamada incomensuralidade. O que é incomensuralidade? Tem a ver com a mudança de paradigma, né? Ele fala muito das revoluções científicas, aí ele vai comparar com a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né? Mas não a gente ter essa ideia de revolução apenas ligada à história, né? E aí a revolução é uma espécie de cisão, de rompimento de uma ordem para uma coisa totalmente nova, né? A incomensuralidade, ela mantém certos elementos da estrutura, ela mantém certas coisas do anterior que acabam sendo basicamente ressignificadas, é uma nova significação, né? E as revoluções na história, e ele vai falar da história que ela não é apenas, que a gente não pode olhar para elas apenas, para a história apenas como um conjunto de anedotas e de datas e de eventos, né? Sem você ter esse olhar um pouco mais sensível. Eu não digo só crítico, né? Que a gente, que é das humanas, sempre faz um olhar crítico, mas não só crítico, também um olhar mais sensível de entender que certos elementos, por mais que se pense que eles foram imutáveis, eles continuam da mesma forma, né? Mas apenas com uma roupagem diferente, né? Por exemplo, a gente está vivendo muito um novo paradigma na política internacional, né? Não só no Brasil, né? Hoje com uma ascensão do que era uma oposição muito tímida, né? De direita no mundo e tudo mais. Mas essa nova forma de paradigma, ela incorpora elementos que antes eram usados pelo status quo, até mesmo o monopólio da palavra democracia, o monopólio de justiça, o monopólio de vários termos, que são empregados também, mas usados por uma outra ótica nessa nova revolução, vamos dizer assim, que alguns chamam de contra-revolução ou de regressão, mas não vem ao caso. A mudança de paradigma ela vai adotar elementos da ordem anterior, dando uma nova configuração, né? E aí você tem justamente que isso vem provar justamente que a nomenclatura não necessariamente ela diz respeito à substância. Um descolamento da nomenclatura para a substância. Essa própria palavra democracia, para a gente, ela é empregada na Coreia do Norte, República Democrática da Coreia do Norte. A Revolução de 64 é chamada de Revolução Democrática de 64. A noção de democracia de 1776 dos Estados Unidos é outra, da França é outra. Ou seja, é a mesma palavra utilizada em vários regimes diferentes, né, com configurações diferentes, né? Então, ou a própria ideia de república, que não é igual à república da Roma antiga, né? É uma república muito diferenciada, mas a república pós-moderna, ou contemporânea, mas com uma configuração, embora se use a mesma palavra, ela tem uma configuração diferente do que ela foi no passado. Então, a mudança de paradigma, ela mantém certa... Eu não estou falando só na nomenclatura, né? Mas ela mantém certas instituições do anterior que ou se transformam, se adequando a uma nova realidade, ou alguns resquícios sempre permanecem vívidos, embora haja uma suposta grande mudança, né? E a mudança, lembrando, não é sempre para frente. Essa ideia linear de continuidade.
Ela pode ter uma cisão que vai para trás também, mas essa cisão que vai para trás muda o paradigma atual para algo anterior, mas não é algo exatamente anterior como foi anteriormente, né? É um anterior meio que reinterpretado e ressignificado para o contexto atual, né? Bom, então ele fala também da espécie de multiplicidade de possibilidades também, né? Você pode ser um múltiplo também, mas você pode, tendo consciência disso, eleger o caminho, né? O curioso é aquele que segue um caminho sem pensar sobre aquele caminho que ele está seguindo, mas se ele consegue teorizar sobre aquilo, mesmo entendendo que pode ser um múltiplo, ele tem a liberdade de escolher sobre isso, né? E ele fala muita coisa, uma coisa muito curiosa é a questão do livre-arbítrio, né? Muita gente fala que o livre-arbítrio não existe, mas se ele está inserido dentro de algum paradigma ou de um conjunto de paradigmas, ele pode existir dentro daquele conjunto de paradigmas. E aí a gente cai na ideia do contexto, né? Qual é o contexto? Muitas vezes o contexto é que vai determinar a veracidade de algum conceito, né? De alguma coisa, enfim, pensada e tudo mais, né? Ele fala das grandes movimentações e revoluções na ciência, ele vai falar do Copérnico, né? Aquela ideia do heliocentrismo, né? Que foi uma grande revolução, a Revolução Copernicana, depois o Galileu Galilei, que a gente sabe muito bem. E depois uma figura muito curiosa é o Francis Bacon, né? O Bacon que defendia a experimentação, né? E aí ele vai falar justamente como que tem essa relação entre teoria e experimentação, né? Porque muitas vezes a teoria, ela é utilizada, a experimentação, aliás, ela é utilizada como uma validação de uma teoria prévia, né? E ele não considera isso uma ciência de fato, né? Quando você faz uma ciência, quando você faz uma experimentação em nome da ciência, você tem que ter e reconhecer que se seu objeto diz o contrário daquilo que você gostaria, essa é a verdadeira ciência, né? Essa é a verdadeira experimentação, né? E a ideologia mascarada de ciência muitas vezes faz justamente isso. Ela quer fazer valer uma ideia prévia, né? Bom, aí ele vai falar, né, também do exercício dedutivista, né? Que é o exercício feito pelo Aristóteles, não é? Aquele exercício clássico da Grécia Antiga, o silogismo, né? Todo homem é mortal, eu sou um homem, ergo, né? Portanto, eu sou mortal, né? Então tem toda essa ideia de que era uma espécie de início, né? De toda essa ideia de averiguação, né? O exercício dedutivista, mas a ciência hoje a gente entende como um método indutivo, é a indução, né? Mas você pode ter o exercício da dedução e da indução também. Você não precisa colocar os dois em jogos opostos, né? O exercício do historiador, por exemplo, é dedutivista, né? O exercício do legislador, né? Você deduz a partir da lei, né? Mas ele vai justamente criticar uma coisa que eu sempre falo também. Ele não usa essas palavras, mas é a ideia do historicismo, né? Ah, porque você tentar adaptar o mundo ao conjunto teórico, ele não dá conta, né? A teoria ela só vai valer se ela tiver uma correspondência maior, ou pelo menos mais satisfatória, justamente com a experimentação, com a realidade, né? Se você fica só na teoria, tentando puxar a realidade para ela, encaixar a realidade nela, é uma coisa que geralmente não dá certo, né? E principalmente nas teorias políticas é muito perigoso isso. E na história a gente viu, né, no que isso gerou muitas vezes, né? Bom, outra coisa interessante que ele fala aqui, ele vai falar também do que antes do Thomas Kuhn era o Karl Popper, né, que tinha um protagonismo, né? Então eu acredito que o Popper e o Kuhn são os dois grandes, talvez filósofos da ciência mesmo, né? A gente poderia falar de uma filosofia da ciência, né? Por isso que eu falei no início desse vídeo que tem a ver com filosofia também. Assim como tem a filosofia da história, tem a filosofia da ciência também, né? E ele fala que esse exercício da ciência e da averiguação é uma espécie de quebra-cabeças, né?
Ele vai falar daquele jogo oriental, Sudoku, né? Sudoku ou Sudoku, não me lembro. Que é uma espécie de puzzle, né? Os puzzles, essa ideia do jigsaw, né? Que você vai encaixando as peças e tudo mais, né? Muito curioso isso, né? Mas sempre que há um rompimento dessa ordem, né? Que aí ele considera usa até a palavra subversão, e essa palavra subversão ela foi muito usada, inclusive nos anos 60, né? Nas ditaduras e tudo mais. Que é o quê? Você subverter uma ordem para iniciar uma ordem nova, né? E aí ele fala justamente que tem uma característica muito grande que ele vai trabalhar no livro, que é a questão da anomalia, né? Anomalia, esse prefixo a seguido da palavra, ele tem a mesma conotação de negação, por exemplo, de anomia, né, ausência de regras, ou apolítico, né, não político, né, enfim, amoral, né, sem moral, não é imoral, é diferente, mas é sem moral, enfim. E a anomalia é aquilo que vai contrário às leis, né, do grego antigo, vem do grego antigo justamente o conceito de lei, né, e a anomalia é aquele ou o objeto, ou seja o que for, ou o evento, ou qualquer coisa assim, que não se sujeita ao ordenamento legal. Ele está em constante evidenciando constantemente, até mesmo que o seu conjunto de dogmas, o seu conjunto teórico, seja ele o que for, ele sempre vai ser invalidado frente a essa insurgência, vamos dizer assim, né, insurreição, vamos dizer assim, que sempre vai quebrando todos os seus argumentos, né? E quando isso ocorre, que é justamente quando ocorre a mudança de paradigma, toda a comunidade científica ela fica desnorteada, ela não sabe o que fazer, né? E isso vem provar que a ciência institucionalizada ela é puramente ideológica. Porque a ciência institucionalizada ela faz esse exercício de querer toda hora validar as suas premissas, validar os seus axiomas, né? Negando muitas vezes até a realidade. Então ela está sendo usada como a serviço de uma ideologia, então, né? Então a anomalia desrespeitando justamente e não entendendo, não dando conta justamente dessa questão mais espontânea e até rebelde, vamos dizer assim, da anomalia que sempre vai rompendo toda a sua argumentação e suas tentativas de chegar a conclusões, né? Eu, como um grande amante da anarquia, né, como um anarquista assim, de carinho, assim, eu gosto bastante dessa ideia, assim, até fazendo metaforicamente na questão política, né? Da insurgência, da rebeldia, isso eu acho uma coisa bem legal, né? O Rebels without a cause. No meu caso é Rebels with a cause, né? Rebelde com causa, né? É a eterna rebeldia, né? Bom, e ele fala também que, por exemplo, muitas vezes você quer enxergar aquilo, uma espécie de visão viciada, né? Você quer enxergar até numa própria anomalia, até você se dar conta da anomalia, aquilo que você quer enxergar, né? Negligenciando até as evidências, né? Isso é normal, todo ser humano faz isso porque nós somos movidos por paixões e a forma que eu olho para o mundo ela é uma forma enviesada, né? De acordo com meus valores, de acordo com o meu conjunto de moralidade, moral e tudo mais. Só que assim, quando você tem uma espécie de distanciamento é que você vai teorizar e entender sobre aquilo. E às vezes você só vai entender sobre aquilo passado um tempo. Na história, isso aconteceu muitas vezes. A Idade Média ela foi teorizada na Idade Moderna. Depois que passou a Idade Média é que se teorizou sobre a Idade... Desculpa. Depois que se passou a Idade Média é que se teorizou sobre ela. Numa outra época, né? Então talvez grande parte das coisas que nós estamos vivendo hoje, a gente só vai ter uma clareza ou uma consciência maior com esse distanciamento uma vez passado esses eventos e numa outra época, né? É perfeitamente normal isso. E o movimento da história já mostrou justamente isso. Então a gente pode não estar conseguindo enxergar certas coisas agora, que somente os nossos descendentes lá na frente, olhando para nós, né, para trás, vão conseguir identificar, né?
Então é isso, né? Se pensava por muito tempo, depois da descoberta das leis da gravidade pelo Isaac Newton, né? Com aquela história da maçã que caiu na cabeça dele e tal, que aquilo seria talvez algo indubitável ou axiomático, vamos dizer assim, né? E o Albert Einstein conseguiu, com a teoria do universo e tudo mais, da relatividade, colocar em xeque justamente essa ideia gravitacional que pode funcionar muito bem no nosso planeta, mas não é necessariamente assim, uma lei universal, não no sentido de ser universal para o planeta Terra, mas para todo o universo, né? E isso trouxe o relativismo na minha área, que é das ciências humanas, né, da sociologia principalmente. Mas eu não sou muito fã dessa ideia de relativismo. Eu prefiro usar a palavra perspectivismo, né? Eu acho que o perspectivismo ele sempre esteve presente até na nossa cultura brasileira, até pelos ameríndios, né? A lógica de ver as coisas e a própria lógica da religião panteísta e animista dos indígenas brasileiros, né? De você ter essa ideia de energia compartilhada e apenas sendo diferenciado pelos corpos e a perspectiva de cada animal ou de cada pessoa de acordo com o conjunto corporal que você tem e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, muito bacana, porque é totalmente diferente, né, daquela lógica mais centralizada de uma religião assim, até teocrática, né? É, teocentrista, né, como as religiões cristãs que o europeu trouxe para o nosso continente, né? Bom, é isso. Então, o que a gente tem a lembrar do paradigma é que o paradigma, sempre que você tem uma invalidação, né, por alguma exceção, anula toda a premissa maior. A premissa maior é a ideia maior, né, a premissa, e depois você tem a validação. E aí, pela epistemologia, né, o exercício epistemológico, né, que é uma espécie de metodologia também, né, você vai validar talvez essa premissa. Mas é isso que eu falo. Se você utiliza a ciência de uma forma ideológica, então você já tem basicamente a resposta aonde você quer chegar. E aí todas as evidências você pode manipular para conseguir chegar nesse resultado, né? E aí ele vai falar daquela famosa citação, acho que é do ganso, né? Todo ganso é branco, mas se eu vir um ganso negro, ele vai invalidar então a minha ideia maior de que todo ganso é branco. Então nem todos os gansos são brancos, né? Então é a quebra justamente desse axioma, né? Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante, não só no campo da física, como a gente está falando, mas de trazer para as humanidades e principalmente para a nossa vida pessoal, né? Para a gente realizar esse exercício de alteridade, né? Eu sempre gosto muito dessa palavra alteridade, de olhar o mundo através de outras lentes, né? E esse exercício vai gerar, muitas vezes, até uma humanidade maior nas pessoas, eu acredito. Porque aí a pessoa se torna, não digo assim, mais tolerante no sentido ingênuo até da palavra, mas mais compreensiva. Tolerante talvez não, mas mais compreensiva. Nem tudo aquilo que você compreende, você tolera. Isso é fato. Então você pode se tornar mais compreensível sobre a realidade do outro, mesmo que você não a tolere, né? E eu acho que esse exercício é um exercício muito saudável quando a gente se trata de ideologias, de regimes políticos e até mesmo de diferentes crenças, né? Crenças até pessoais ou até formas de comportamento das pessoas numa sociedade e visando sempre um aprimoramento maior até da própria democracia, né? Valeu, pessoal. Leu Thomas Kuhn, é um autor que vale a pena e vamos sempre quebrar os paradigmas.